À noite, quando a água está muito salgada, à noite eu crio um fogo. A mesma densia da água, salito, que é água bem salgada, conforme o peixe anda, faz aquele risquinho de fogo na cima da água. A canoa vai levando aquele risco, vai acendendo aquela varinha de fogo lá, daí o peixe corre muito, escapa muito. Então a gente, aquele peixe que brinca em cima da água, corre, aquilo a gente não pega. Então tinha um senhor aí que dizia para nós, não, nós temos nosso dia, o peixe também tem. Não temos um dia que a gente está na venda, tudo de farra, tudo, nesse dia ninguém encontra ninguém em casa, está tudo lá na farra. E o peixe também tem um dia de vadiação. Quando o peixe está por cima da água brincando, não vai que não mata. Não vai lá que não mata. O rio antigo é cheio de curva, né? Cada curva daquela é funda. E tem uns riachos que entram para dentro do mangão e não tem mais nada daquilo ali. Então o peixe se criava dali. E tinha o capinzal, né? O capinzal que era a pinga água mesmo, né? Ali o peixe se criava ali. Aí depois saía naquele riachozinho, as águas cresciam, o peixe saía para fora. E quando as águas cresciam, que saía, a água crescia, trazia ele para fora quando saía a água, né? E quando a água entrava, o peixe entrava para dentro. Então a gente batia no capim assim e aquelas varas de peixe ali. Peixe miúdo. Me casei, criei 8 filhos só na pesca. Na pesca e na roça, né? Eu trabalhava à noite na pesca, de dia na roça, né? Pescando seguidinho, né? O rio era antigo, né? A gente reconhecia aqui o ratão do jeito que era. No meu tempo eu conheci de 65 engenhos de fazer farinha. Ali mesmo era um engenho de fazer farinha. Ali era outro. Ali tinha outro que era de Sutacila. E para lá é a minha cidade, né? Engenho de fazer açúcar, cachaça, trabalho com tudo. O rio Ratones era um rio que era utilizado para transportar mercadorias que eram produzidas aqui em Ratones e levava lá para o mercado, isso na década de 30. Então foi um rio sempre vivo, foi muito presente dentro da comunidade de Ratones. Um porto de um barco de lancha, né? O lanchão, a lancha, como se fala ali. Aquilo ali morava um senhor que, por nome de Lucas, que tinha uma lancha de carregar baga de anós, banana e café, feijão. Meu pai comentava que aqui vinha o lanchão do centro da cidade trazer mantimentos para a comunidade, material de construção. O lanchão entrava nesse braço de rio aqui, descarregava aqui, que era o porto, e retornava por lá como se fosse um trevo hoje. Então vocês imaginam como era importante esse sistema viário que tinha aqui na época para o lanchão, para a comunidade. Então, mas na época o rio era vivo, isso aqui era coisa mais linda. Hoje é só essa espécie que está aí, ó. Eu imagino como deveria ser legal isso aí nessa época. E hoje está desse jeito aqui, ó, totalmente morto. Agora que não tem mais condições de vir, mas tinha fundura para entrar qualquer uma embarcação grande aqui no nosso rio. E agora não tem como entrar mais. Porque já as comportas já não tem como passar. Comporta, as pontes, já não passa. E antes não, antes passava tudo tranquilo. E agora não tem, Deus me livre, né? Já uma embarcação dessa, com a maré seca, já tem lugar que não passa. Embaixo tinha o rio que saía da capela, quando fala da igrejinha lá, saía lá embaixo, ela fazia assim, ó. Ali tinha o fundo do pocinho. Com a maré cheia, botava a tarrafa, a poeira da tarrafa toda e o braço para chegar lá no fundo. Agora hoje não dá de passar mais nada, né? O famoso pocinho do rio Ratones, tá? Ali onde está aquela ramada ali, ó. Ali, nesse meio aqui, é tudo na faixa de 8 metros de fundura. Aqui quando o camarão descia, que ele ficava aqui, aqui a turma matava ele aqui era 30, 40 quilos de camarão por vez, né? E se vinha no outro dia, o camarão estava aqui de novo, certo? Não vê como é que ficou o fundo? Um fundo daquele ali que era uma vara de bambu, daí maior da mambuzeira. E não chegava no fundo. Uma tarrafa, não disse aqui não, uma tarrafa de 20 palmos de ar, 6 braças de fieira, não chegava no fundo. E o meu pai tinha lugar que tinha que dar o bracinho dele. Agora tu vê como é que tá ali agora. Mas toda essa volta aí de rio aqui, tudo de 6 a 8 metros de fundura.
Onde tinha 3 metros era só vala, na vala. Mas no rio mesmo era tudo de 3 a 6 metros, 8 metros. Beleza? Pô, aqui sempre deu 8 metros. Aqui a tarrafa, tu jogava a tarrafa ficava em pé e a fieira assim, a ponta da fieira. Beleza? Ficava com a mão na ponta da fieira. Fogão de baixo aqui, tem a mais funda que ainda temos aí. E com essa maré entra tranquilo. Mas vai ser um tanto assim de água, pouco mais. Mesmo com essa maré cheia? É, mesmo com essa maré cheia, porque tá tudo aterrado, tudo suriado. Tudo. E onde é a entrada ali é um buracão que era a coisa mais linda do mundo. Aí já aterrou tudo. Agora a gente está indo para o ponto que é uma alça que a SC402 cortou, quando foi construída, cortou esse ponto. Então agora é uma parte bem pouco movimento de água. E se for ver oxigênio, salinidade, tem bem pouco movimento de água. Ainda tá mais morta. Tá mais morta. O rio pegava aqui, dava a volta e entrava pela aqui, ó. E vai pro Rio Monte. Nós vamos perder o nosso rio. Aquilo ali que foi uma vala que eles abriram, né? Que assoreou o rio, aquela vala lá. Tá? Aqui é o rio antigo. Então isso aí que foi a destroça do rio, foi essa vala que eles modificaram o rio. Está acontecendo isso aí porque o rio era cheio de volta, as águas não tinham tanta força, as águas trabalhavam de acordo com a natureza. Aí o homem retificou, o que acontece? Essa retificação aí, ó, que fez para que as águas fizessem essa corredeira, e a primeira curva que ela encontra, ela detona. É o que está acontecendo aí, ó. Detonou. Então é desastre em cima de desastre causado pelo homem, né? E o que nós temos que fazer? Nós temos que contribuir, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que buscar uma alternativa para que não aconteça mais isso aí, ó. Aí depois a gente não vai querer que o rio fique assoreado, a gente não vai querer que o rio fique pobre. Está ficando pobre por isso, olha só, né? Pobre pela ação do homem. Isso não pode acontecer mais, gente. Nós temos que parar com isso aí, nós temos que, sei lá, vamos buscar alternativa para nós contribuir um pouco com a natureza, já que a gente destruiu no passado. Do ponto de vista ambiental, digamos assim, deixando como está, a gente vai ter grandes alterações, né? Porque hoje a gente não tem mata ciliar em todos os canais que drenam para o rio Ratones, a gente tem um aporte muito grande de sedimento, então a tendência é realmente assorear algumas áreas, onde a maré vai deixar de chegar e o mangue vai morrer. Mas também, ao mesmo tempo, esse mesmo assoreamento ele vai gerar bancos de areia, né? Principalmente lá na enseada ali da Daniela, onde o mangue vai passar a se estabelecer. Então, digamos assim, o mangue vai mudar de lugar, como ele já está mudando. Hoje a gente vê que tem mangue crescendo em áreas que antes não tinha mangue. Meio metro de fundura, onde tinha aqui 8 metros aqui, ó. Hoje o rio está trancado, ó. Ó, pé de pinos, né? Pé de pinos na beira do rio. Tá? Capim, né? Ali, ó, capim no meio do rio. Né? Já tá arrancando tudo, não tem mais passagem, não tem mais leito do rio. Vai tirando lama, tirou capim e mangue. Isso aqui o camarão, tu vinha aqui, era bonito. Batar, ver camarão. O avô desse aí, o avô, pô. Tirou o meu pai dele com o camarão daqui, peixe. Esse aqui é o campinho. Isso aqui meu avô e meu pai, eles começaram a pescar aqui, nesse rio aqui, ó. Daqui eles iam pro Mata-Fome, né? Que é depois da volta ali, ó. Tem todo o Mata-Fome. Mas eles começaram mesmo a pescar aqui. O meu avô começou aqui, meu pai se criou pescando aqui.
Mas hoje em dia, se eu for para pescar mesmo, mas é fora, né? Que aqui já não tem tanto peixe que nem lá fora, né? Porque já não entra mais o peixe que nem antigamente entrava para cá. E não se cria mais também, né? Que o rio aqui também tá morto também, que antes aqui era o rio antigo, agora fechou as duas bocas. Fechou o Poço das Pedras e fechou lá em cima. Aí não tem como se criar um peixe grado aí, né? E a 412, né? Fecharam na época para fazer essa BR aqui. E não pensaram no rio, né? Não pensaram no futuro dos pescadores, né? O pescador sobrevivia desse rio aqui. Aqui é a passagem para o Poço das Pedras. O Poço das Pedras é daquele lado lá, tá? Daquele lado, do outro lado do asfalto ali, ó. Isso aqui era a profundidade, isso aqui, essa baía até as pedras ali, tudo na faixa de 8 metros de fundura isso aqui. E fizeram a comporta, desviaram totalmente o rio. Foi a única que assoreou todo o rio. Hoje nós temos ali uma baía de lama. Falando, não acredita, né? Só vendo. E de lá não vê mais essa... Se parar, para, moleque. 40 de remo ali. Aí pro lado de lá, aí, assim, ó, tá. Eia! Pedaço da história do Rio Ratones. A gente fala muito em Poço das Pedras, né? Que não vê, não acredita. Mas tá aí o Poço das Pedras. Baita pedrão. Outro pedrão ali. Era uma das partes mais fundas do Rio Ratones. Hoje, pra gente chegar aqui, tivemos que vir a remo. Na verdade é triste, né? Aqui nessa região aqui, ó. Aqui era a tarrafada da tainha aqui, ó. Entrava por lá, isso aqui tudo era abaixo de 8, 10 metros de fundura lá, ó, tá? Tem esse capim aqui, aqui jogava a tarrafa aqui, se encostava na pedra, ficava aqui. Até pescada amarela. Pescada, robalo, né? Bagre, meraguaia, todo peixe que dava aqui, nesse fundo ficava aqui. Todo o Rio Ratão desembocava nessa região aqui. Ele subia aqui. Aí infelizmente com o traçado da SC foi eliminado. Foi eliminado o Rio Ratones. Foi dividido o Rio Ratones, né? Então já não tem mais a passagem de água. A parte mais fundo do rio hoje está assim, né? Um projeto dos mais podres, dos mais ignorantes que aconteceu no Rio Ratones. E hoje, infelizmente, parte dele está morrendo. E a luta é isso aí mesmo, é para a gente tentar revitalizar o rio, né, para voltar ao que era antes. Para que talvez aqui onde foi cortado, reabrir uma ponte e fazer para que o rio trabalhe no curso natural dele, né? Para a gente trazer aí o passado para o futuro, né, para os nossos filhos conhecer o que era o Rio Ratones, nossos netos conhecer o que era onde passava o Rio Ratones. É no campo e da Araçá, também da Camarinha, pra todos os peixinhos que a gente lava lá. Porque com 7 anos eu já comecei a trabalhar dentro de canoa com meu pai e já tinha as comportas.
58. Foi em 58 que trancaram tudo, né? O que acontecia com essa comporta? Quando a maré enchia, ela era automática, ela trancava as águas e não entrava água salgada. Quando a maré descia, quando a maré secava, abria as comportas e saía água. Quer dizer, só saía água doce e não entrava água salgada. Foi um dos desastres mais tristes, sabe, mais que eu conheci em toda a minha vida. Aí fizeram os canais e fizeram as comportas, que era para tacar as águas. Para tacar as águas e tacar o peixe, né? O peixe que ficava por lá de cima, ele ficava preso. E foi, quando dava um temporal aqui, ficava trancado. As águas para baixo estavam cheias, não vazavam, as águas também de cima não saíam, que a porta da comporta não abria. E quando dava um tempozinho no nordeste, que desse uma vazante boa aqui, a porta abria, as águas desciam, o peixe estava empiado e morria tudo. O que matava, o que eles pegavam, pegava. O que não pegava, ficava morto aí, precisava de comer. Dava um mês aí, uns 15 ou 20 dias, que não havia quem entrasse dentro do rio, quase o maior cheiro do peixe podre. Aí passava mês e mês que não tinha peixe no rio. Porque o peixe saía e entrava, mas depois fizeram o comporto, o peixe não saía, só ficava. Trancava com pau, aquelas placas de ferro, depois tiramos uma grade que tinha também, né? Que inclusive atrapalhava quando dava a cheia, né? Quando dava aquela capim, bananeira, tudo na grade, e o rio aqui ficava tudo inundado, né? Aí o pessoal foram indo, foram trancando, foram tirando, hoje ela está aberta. Mas o rio ficou prejudicado por aquela elástica que fizeram, né? E a modificação do rio que... Então praticamente é isso aí. Ele vem para fazer um benefício, quando acaba com o povo, né? Acabou-se a chácara, tudo, foi terminando, né? Foi terminando. Ó, essa área toda aqui, ó, esse mangue aqui, ó, ele morreu todo, certo? Por causa da época que eles colocaram a comporta. Se não fosse os pescadores que tirassem as grades, aquelas tampas, isso aí não tinha mais siriúva, não tinha mais nada. É. Então, em 91 nós criamos a Associação de Pescadores do Rio Ratones, né? Qual o objetivo? O objetivo é manter o costume, né, a tradição de pescar no Rio Ratones, e até mesmo a gente está cuidando do rio, né? Cuidando do rio, cuidando dos manguezais. Lutar. Como a gente percebeu que o rio está se perdendo por causa da retificação que fizeram nos anos 60, né? Nós criamos a ideia de estar batalhando, lutando para que esse rio voltasse ao normal. Deixo bem claro que não é nada impossível, mas o que eu digo é que a gente tem que ter realmente bastante cuidado e vai carecer de bastante estudo para a gente não, né, cometer o mesmo erro que foi cometido no passado. A mobilização da comunidade definiu pela revitalização do Rio Ratones. E essa revitalização envolve 3 ações específicas. Uma que é a retomada do leito antigo do rio, com o desassoreamento do mesmo. A outra é a questão da recomposição da mata ciliar em áreas degradadas. E outra é a questão do saneamento básico dentro da bacia do Rio Ratones. Essas demandas foram discutidas em várias reuniões comunitárias e a partir daí agora está desenvolvendo um conjunto de ações, envolvendo um conjunto de órgãos para que efetivamente a gente possa colocar em prática e viabilizar essas ações. Hoje se fala muito em processos participativos, em gestão participativa de recursos naturais, e o que a gente vê hoje na comunidade de Ratones é um processo legítimo de mobilização comunitária visando a participação nessa gestão. Eles não só estão participando, como eles estão exigindo o seu direito de participar nas decisões do seu bairro, da cidade, da sua vida. Enfim, eles decidiram o rumo e tomaram o leme. Que a nossa parte nós estamos fazendo, e a intenção é fazer muito mais, que nós somos parceiros do meio ambiente, nós somos parceiros do Rio Ratones.